E o próximo PDF ele lida agora com umas questões, ainda em relação com algumas complicações aí que a gente viu antes. Pode acontecer a seguinte situação. Digamos que tem muito maricultor, chegou muita gente e eles estão ficando cada vez mais rápidos, né? Mesmo com o filtro exigindo, né, que seja na escala de cinza, né, a cor da pérola, né, se você bater uma foto, né, você vê a cor dela. Mesmo assim, pode ser que comece a vir tantas pérolas, todas passando pelo filtro, que isso ainda acaba virando uma enchente ainda. E a segunda complicação envolvia isso, né? A gente quer evitar uma enchente de pérola. Então, como que isso pode ser resolvido ou o problema ser um pouco resolvido, né? Assim, minimizado, né? Então, é possível que esse filtro seja regulável, né? Você pode regular o filtro. Então, o que você pode fazer? Ao invés de você simplesmente considerar, aqui agora o PDF 11, ao invés de você simplesmente considerar qualquer tonalidade, né, da escala aqui de cinza, né, todos aqui são escala de cinza, você passa a aceitar só uma parte dessa escala de cinza. Então, se está vindo pouca pérola, né, se está vindo pouquinha pérola, então você pode regular o filtro para aceitar várias possibilidades aqui que estão dentro da escala de cinza. Agora, se está vindo mais pérola do que você queria, aí você pode regular o filtro. Então você só vai agora aceitar essas possibilidades aqui, né, da escala de cinza. Tá começando a virar uma enchente, tá virando uma enchente. Então você vai regulando de novo para aceitar menos, né? Dependendo aqui, você vai barrando então, né, as pérolas. Então, às vezes uma pérola que seria aceita aqui, né? Digamos que é essa cor aqui. Só que se o filtro estiver regulado aqui nesse jeito aqui, essa cor aqui não vai ser aceita, vai ser barrado, né? Teria que ter a sorte de ter dado em uma tonalidade, né, cinza aí, tom de cinza, só que ainda assim tem que ser um cinza escuro, não um cinza claro, por exemplo. É o que esse novo filtro representaria, né? Ou seja, é um tom de cinza que ainda você pode regular. Dessa forma, você pode ainda segurar aí as enchentes, caso elas aconteçam, né? Só que isso traz uma nova complicação que mas e aí? Cada um vai regular de um jeito, né? Como é que se regula esse filtro? Porque se dois encanadores regularem o filtro de maneira diferente, eles vão perder a harmonia, né? Se eles estavam em harmonia antes, eles vão sair de harmonia. Que aí um regulou de um jeito aqui, o outro regulou de outro. E aí veio uma bolinha aqui que passa no um e não passa no outro. Aí um aceita a bolinha e o outro não. Aí eles vão divergir. Aí vão sair de harmonia. Então a regulagem do filtro também tem que ser algo harmonioso. Tem que regular do mesmo jeito. E como que se faz isso, né? Como que se consegue fazer isso? Um jeito de se fazer isso é você fazer com que a regulagem do filtro dependa de coisas que já estão em harmonia. Não dependa de um julgamento ali que o encanador vai fazer na hora ali. Dependa de coisas que já estão em harmonia. Se depender só de coisas que já estão em harmonia, então a regulagem sempre vai estar em harmonia também. Vai estar sempre a mesma regulação, né? Então, e o que eles já têm em harmonia? Eles têm o colar em harmonia, tá certo? O colar antigo, né? O histórico anterior, né, do colar já está em harmonia. E tem uma nova coisa que eles têm em harmonia também, que a gente não entrou agora. O tempo, a data de hoje, eles têm em harmonia. Mesmo que isso
mesmo que isso não dependa, não tenha relação com os envelopes e tal, é uma coisa que eles já têm harmonia, assim, a gente consegue saber em que século a gente está, em que década a gente está, em que ano a gente está. A gente consegue saber isso de uma forma bem descentralizada, assim, a gente não precisa confiar plenamente em uma pessoa super poderosa para a gente saber em que ano que a gente está, sabe? Isso é uma informação que as pessoas têm um fácil acesso, né? Agora, assim, depende da precisão também, né? Em que milésimo que a gente está, em que segundo a gente está. Talvez a gente não concorde com uma precisão tão grande assim, né? Exatamente no mesmo valor. Mas, sei lá, dependendo da precisão, a gente concorda, assim, de uma forma bem descentralizada. A gente, estou falando as pessoas mesmo, na realidade. Então, basta que a regulagem dependa, então, de tudo que já está em harmonia, que no caso vai ser, então, pode depender do histórico anterior e da data, do tempo, assim, a data, mas sem precisar de uma precisão aí muito alta. Então, digamos que eles estão planejando aí como é que vai funcionar, né, essa regulagem desse filtro aí. E digamos que eles decidam assim, existem inúmeras maneiras de se escolher como é que se regula o filtro, como é que funciona isso. Vamos ver um exemplo aí que é bem parecido com o do Bitcoin mesmo. Digamos que decida assim, a gente não quer regular o filtro toda hora, não. Digamos que é um objetivo, é uma preferência. E não quer ficar regulando toda hora o filtro. Digamos que eles querem regular o filtro de 2 em 2 semanas, mais ou menos. Beleza, de 2 em 2 semanas a gente vai querer regular o filtro. E digamos que a gente vai olhar para o ritmo em que as pérolas estão sendo criadas. Digamos que a gente quer um ritmo de a cada 10 minutos, por exemplo. Então a gente quer que a cada 10 minutos, mais ou menos, uma pérola seja criada. É o ritmo, então, do aumento do colar, né, que a gente quer ter. E a gente quer regular o filtro de 2 em 2 semanas. Se bater isso certinho, isso vai dar 2.016 pérolas. Então, vai ver, decidir assim, beleza. Então, a gente pega aí, a cada 2.016 pérolas, a gente vê quanto tempo demorou. Se demorou mais rápido, se foi mais rápido do que 2 semanas, ou seja, se demorou menos que 2 semanas, né? Se, por exemplo, demorou 1 semana, ou seja, foi mais rápido, quer dizer que está criando pérolas mais rápido do que a gente queria. Daí você regula o filtro para dificultar. E, por outro lado, deu 2.016 pérolas e foi mais lento, demorou mais do que deveria, demorou 4 semanas em vez de 2, quer dizer que está vindo pérola, está criando pérola num ritmo menor, mais lento do que deveria, que a gente preferiria, né? Então aí você regula o filtro para facilitar, né? E o jeito que você regula o filtro exatamente, você pode regular sempre considerando. Não, tem uma imagem aqui embaixo que vai ser melhor a gente ver. Tá. Então, você separa aqui, então, digamos, as pérolas aqui em grupos de 2.016 cada grupo. E quando bater um grupo aqui, você vê o tempo que demorou. E aí você regula o filtro. Aí, então, essa regulada aqui vai afetar o próximo grupo. Bateu 2016, você vê quanto tempo demorou e, de acordo com isso, você regula de novo o filtro. E aí vai afetar o próximo grupo e assim por diante. Aí você pode considerar que o ritmo do último grupo vai continuar para o próximo. Você pode considerar assim. Então, assim, digamos que demorou 1 semana esse grupo aqui para ser criado, né, essas pérolas. Demorou 1 semana. Então, você assume que o próximo ia demorar 1 semana também. Só que aí, para fazer virar 2 semanas, né, então você dificulta em dobro. Digamos assim, você regula o filtro de forma a dificultar, a dobrar, né, dificultar, né,
no sentido de cortar pela metade, né? Digamos, se estava aceitando tudo isso aqui, você só aceita metade. Aí você imagina aí que então talvez agora vai demorar 2 semanas, né? Então é um jeito aí bem simples de você regular o filtro. É um negócio que não depende muito de uma alta precisão aí do conhecimento do tempo. É um negócio bem simples, não tem muita discussão aqui. Os encanadores, os maricultores podem seguir aqui facilmente isso. Eles têm harmonia, tá certo? Quando bater um grupo aqui, já é uma coisa em harmonia o próprio grupo. Lógico, quando bater o primeiro grupo aqui, nada disso aqui existe, né, por enquanto, né? Vai existir no futuro. Então, bater o primeiro grupo aqui, eles têm harmonia, tá certo? O grupo, né, que acabou de bater aqui em 2016. Então, já está em harmonia. Então, a regulagem vai ser sempre a mesma entre os encanadores, os maricultores. Só que tem um problema. Como é que eles vão saber o tempo? Né? Como é que eles vão saber que isso aqui demorou 2 semanas? Né? Um cara que ele entrou, o cara vai começar daqui a um ano. Né? Ele vai saber que isso aqui demorou 2 semanas? Como que ele vai saber que, digamos, o cara que entrou daqui a um ano já tem um colar gigante, né? Como é que ele vai saber? Ele vai agora conferir o colar, né? Se tá tudo certinho. Como é que ele vai saber que isso aqui deu 2 semanas mesmo, né? É um problema aí. E como se resolve isso? Bem, o jeito que foi resolvido joga pra dentro da pérola esse negócio aí. Então, você carimba o tempo ali dentro da pérola antes de você criar a pérola, né? Vira como se fosse ainda um novo ingrediente da pérola, você carimba o tempo ali, né? E aí você tenta fazer isso aqui e virar uma pérola mesmo, né? Você fazendo isso, vai ter um tempo aqui, certo? Cada pérola vai ter aqui um tempo carimbado nela. E aí você vê o tempo carimbado aqui, da primeira do grupo, e o tempo carimbado aqui, a última do grupo. E aí você consegue ver então se deu 2 semanas, se deu mais, se deu menos. Você consegue ver então a passagem do tempo aqui, né? De acordo com os carimbos aqui, né? Então desse jeito aqui você resolve o problema de ter uma regulagem que é harmoniosa também. O N aqui no caso aqui vale 2016. Então essa aqui é a primeira, essa aqui é a número 2016, essa aqui é a 2017 e assim por diante. Então agora a gente acabou o 11º PDF e agora vamos para o próximo. Não, esqueci de falar, tem uma curiosidade. O que está carimbado na primeira pérola, digamos assim, do Bitcoin está carimbada a data, né? 3 de janeiro de 2009, 6h15 da tarde, 5 segundos. Isso do horário GMT. No Brasil, o horário era um pouco mais cedo, 4h15. Era um sábado em horário de verão. E também esqueci de falar que agora a gente tem uma coisa nova. Já que agora a gente regula o filtro, a gente tem a noção de que é mais difícil, né, passar por um filtro regulado dessa forma aqui. E é mais fácil passar pelo filtro regulado dessa forma aqui. Então, isso afeta a analogia lá das camadas das pérolas. A gente pode dizer que quando é criada uma camada nova de pérola, de madrepérola, né, sobre um grão, por exemplo, ou sobre uma pérola que já existia, essa camada vai ter uma espessura. E essa espessura pode ser fina ou pode ser mais espessa, mais grossa. E aí então uma espessura mais fina vai proteger menos. Tá certo? Então você pode ter o seguinte: você pode ter colares que têm o mesmo tamanho, dependendo, só que ainda assim a espessura da primeira pérola pode ser diferente. Por quê? Porque vai depender da dificuldade em si que estava, né? Não da dificuldade, mas
vai porque vai depender do o trabalho que realmente representa, né? Porque tem uma diferença, que tem coisas que são mais fáceis ou mais difíceis. Então, pode acontecer de você ter um colar menor, só que com a primeira pérola ainda maior do que a primeira pérola de um colar que era maior. Mas, no geral, eu não sei se isso realmente pode acontecer na prática, assim, mas no geral, o maior colar é o que tem a maior primeira pérola. No geral, basicamente é isso mesmo.